Olá, boa noite. Vamos dar início a mais um dia do grupo de estudo das obras básicas da Escola Espírita Francisco Xavier. Vamos iniciar com a nossa prece. Amado Senhor Jesus, mais uma vez aqui nos reunimos, Senhor, em Teu nome. Abençoa os nossos propósitos de aprendizado, que a Tua energia amorosa possa nos envolver, para que possamos fazer boas reflexões sobre o assunto de hoje. Que o Teu amor, querido Senhor, possa sempre encontrar eco em nossos corações. Que assim seja. Olá, boa noite mais uma vez. Vamos dar prosseguimento ao nosso estudo do Livro dos Espíritos, livro que nós estamos estudando já há 5 anos, o grupo de estudo das obras básicas da Escola Espírita Francisco Xavier, nesse novo formato, enquanto a nossa instituição ainda está em reformas, né? Se preparando para que assim que nós possamos retornar de uma forma segura, nós estarmos juntos novamente às quartas-feiras, a partir das 19 horas. Então, nós estamos estudando o Livro dos Espíritos. Nós já estamos na 4ª parte, ou no 4º livro, cujo título é Esperanças e Consolações. Nós já estamos no 2º capítulo do livro. Aqui, penas e gozos futuros, o último capítulo. Nós terminamos na semana passada o item 8, ressurreição da carne, e vamos dar início hoje ao item 9, que fala sobre paraíso, inferno, purgatório e paraíso perdido. Então vamos ver o que é que Kardec perguntou aos espíritos sobre esses temas, para que nós possamos fazer as nossas reflexões. Então, nós vamos à pergunta 1011, em que Kardec diz: um lugar circunscrito no universo está destinado às penas e aos gozos dos espíritos de acordo com os seus méritos? Pergunta 1011, do item 9. Um lugar circunscrito no universo está destinado às penas e aos gozos dos espíritos de acordo com os seus méritos? Então, nosso Kardec pergunta se existe um lugar específico no universo, circunscrito, um determinado local em que é destinado para aqueles que vão sofrer penas ou vão estar passando por situações de sofrimento, e outro que é destinado àqueles que vão gozar de felicidade, de plenitude. Ou seja, existe um lugar que, de acordo com o mérito, é um lugar de sofrimento e outro de lugar de gozo e de felicidade? Essa é a pergunta do nosso codificador. E agora vamos à resposta dos espíritos. Essa resposta não tem a identificação, como na anterior que nós vimos, foi São Luís que respondeu. Então, a resposta que foi dada pelos espíritos foi: já respondemos a essa pergunta. As penas e os gozos são inerentes ao grau de perfeição do espírito. Cada um traz em si mesmo o princípio de sua própria felicidade ou infelicidade. E como eles estão por toda parte, nenhum lugar circunscrito ou fechado se destina a uns ou a outros.
quanto aos espíritos encarnados, são mais ou menos felizes ou infelizes, segundo o grau de evolução do mundo em que habita. Pergunta de Kardec sobre se existe um lugar no universo que está destinado para aqueles que vão estar em sofrimento, por aqueles que vão estar em local de felicidade. Vimos essa resposta que os espíritos deram. E agora a gente vai analisar ela com calma, como sempre fazemos, lembrando que nós trabalhamos com a tradução de Herculano Pires. Então, os espíritos dizem, nós já falamos sobre isso antes. Nas 1010 perguntas anteriores, já falamos sobre esse assunto em algum desses momentos aí atrás. Em outras perguntas, nós já respondemos isso. Que a situação em que o espírito vai estar, se é de pena ou de gozo, de sofrimento, ou de felicidade ou de prazer, vai ser de acordo com o grau de perfeição do espírito. Ou seja, é de acordo onde o espírito se encontra no seu processo de aprendizado. Continuando, eles dizem, cada um traz em si mesmo o princípio da sua própria felicidade ou infelicidade. Então, aquilo que nós estamos sempre a refletir e a lembrar aqui da resposta dos espíritos. A felicidade ou a tristeza, a felicidade ou o sofrimento, não tem um tribunal que vai julgar e vai definir e vai dar uma pena. Ela será o resultado dos nossos aprendizados, ou da forma como nós utilizamos esse aprendizado. A pena, o sofrimento, ou o gozo, ou o estado de felicidade, vai ser o resultado das nossas escolhas, de como nós vivenciamos o aprendizado que deixamos. Porque quando Kardec pergunta isso, está subentendido que ele está perguntando após o período da encarnação, quando o espírito desencarna, e nós temos a ideia, né, de que durante muito tempo, que após a morte do corpo físico, nós vamos para o céu ou para o inferno. Então, é dentro dessa perspectiva que Kardec vai perguntar. Então, esse céu ou esse inferno, esse lugar de felicidade, de prazer, ou esse local de sofrimento, ele está circunscrito em um determinado ponto. A gente fala, né? O céu e o inferno, como se o céu estivesse acima, os locais de sofrimento abaixo. Aí, se for espírita, a gente vai falar nas cidades espirituais, né? Ou então no umbral, nas zonas de sofrimento. Muda a linguagem, mas a lógica é como se fosse a mesma, como se tivesse um local específico, onde quem fez tal coisa vai para esse lugar, quem fez tal coisa vai para determinado lugar. Então, existe esse lugar demarcado. Vamos fazer um mapa para ver se a gente encontra onde é que no universo fica exatamente esse local de felicidade ou esse local de sofrimento. E os espíritos vêm dizer que esse sofrimento ou essa recompensa feliz, né, porque a gente está falando de pena ou de gozo, ela é inerente ao nível de perfeição do espírito, ou seja, em que local do meu aprendizado, até onde eu já alcancei esclarecimento, consciência, né? Porque perfeição é ampliação de consciência,
quanto mais nós ampliamos a nossa consciência, e que poderíamos dizer que a nossa meta seria uma consciência crística, ou seja, assim como o mestre, ter o domínio de quem se é, de qual o objetivo, qual o plano divino do Criador para nós, aonde nós queremos chegar, a plenitude do entendimento do que se é. Isso seria a evolução. Isso seria o ápice. É de acordo a cada um. É inerente aonde o meu aprendizado até onde o meu aprendizado já me trouxe. E continuando, ele diz: e como estão em toda parte espíritos de diversos níveis, então, cada um traz em si mesmo o princípio de sua própria felicidade ou infelicidade. Se cada um traz em si mesmo o princípio da sua própria felicidade ou infelicidade, porque ela é o resultado das minhas escolhas, ela é o resultado de até onde eu conduzi o meu aprendizado até aqui, desde o momento em que fui criado simples e ignorante, até esse ponto que eu chego, se é próprio esse princípio de felicidade ou infelicidade, que cada um traz em si, porque ele é o resultado das minhas experiências, do que eu fiz com ela, das escolhas que fiz, como os espíritos estão em toda parte, nenhum lugar circunscrito ou fechado se destina a uns ou a outro. Onde houver esses espíritos, eles vão estar. Existe uma tendência a se agruparem por afinidade. Afinidade. Porque eu vou estar onde eu tenho condições até o nível que eu consegui alcançar desse aprendizado. Então, como estão em toda parte existem os espíritos, nenhum lugar circunscrito ou fechado se destina àqueles que estão sofrendo ou àqueles que estão no estado de felicidade. Quando nós retornamos para o plano espiritual, ou para essa dimensão do espírito, dimensão espiritual, esse outro plano, ele pode ser céu ou inferno de acordo com como eu me encontro internamente. Quanto aos encarnados, aí já é diferente. Eles são mais ou menos felizes segundo o grau de evolução do mundo que habitam. Porque se nós estamos habitando um planeta no estágio atual do qual o nosso se encontra, que seria provas e expiações, atual que nós estamos, em transição para um momento melhor, para um outro estágio, mas ainda dentro da classificação espírita de provas e expiações, nós encontramos aqui pessoas que estão vivenciando tanto dificuldades quanto felicidades ou momentos de gozo, né? Na linguagem da época. Então, o estado de feliz ou infeliz, ou de mais feliz, ou menos feliz, ou mais infelizes, ou menos infelizes, cabe
nesse mundo de expiação e provas que nós habitamos. Agora, para habitar um planeta de um estágio diferente, onde predomine, por exemplo, o estado de felicidade, eu tenho que estar com o meu processo de aprendizado compatível com esse. Então, é isso que define. Eu poder estar em um local onde eu vá ter mais felicidade ou mais dificuldade, vai ser definido pelas minhas conquistas. Então, se a minha conquista ainda me permite apenas estar num mundo de expiações e provas, onde ainda existem espíritos que estão em diversos níveis de sofrimento, quanto de felicidade em diversas escalas, para o encarnado, né, que ele vai dizer, essa condição é do grau evolutivo do mundo em que habita. Porque os mundos também evoluem, não apenas os espíritos, né? E evoluem, segundo os espíritos, independente da humanidade que neles habitam. Porque toda a criação passa pelo processo de evolução, de transformação de uma condição para uma condição melhor. Toda a criação passa por isso. Então, os mundos também passam por o seu processo evolutivo, independente da humanidade que neles habita. Ou seja, se nós persistirmos em ficarmos parados, o planeta não tem que ficar parado, porque a humanidade que nele habita não quer avançar. O planeta avança em sua condição e quem não tem condição de ficar que vai ter que ir para outro lugar. Mas o planeta não vai parar o seu processo para nos esperar. Isso né, é algo que a gente tem que ficar atento. Será que eu estou acompanhando para poder voltar para cá? Porque se eu já estou aqui agora, enquanto ele está na condição de expiação e provas, em que ainda o aprendizado se dá dessa maneira, quando ele estiver melhor, que a condição vai ser melhor ainda, mais facilidade, porque nós já conquistamos através de ciência e tecnologia. Quer dizer, quando estiver mais fácil, eu não vou querer estar? Lógico. Ah, mas não basta só querer. É necessário ter condições de. Então, vale a reflexão. Será que eu estou acompanhando o processo evolutivo do planeta onde eu estou? Porque eu posso até... Há seres que conseguem ir além, ou seja, já está numa condição de habitar planetas no nível evolutivo. Ok, beleza, podem ir, se diz que Bezerra de Menezes, né, já teria essa condição de ir para mundos em condições melhores, mas escolheu ficar aqui para nos auxiliar. Mas nem todo mundo tem essa condição. A maioria das vezes é o contrário. A gente querer estar no planeta e não ter condições, porque o nosso padrão vibratório, o nosso aprendizado está aquém do que o planeta conseguiu alcançar. E aí nós somos convidados a irmos procurar um local que seja mais adequado. É como se a gente fosse convidado para uma festa e nessa festa a nossa vestimenta, nossa roupa, né? Mas a gente está falando de forma figurada, porque não é só a questão da aparência nem do corpo, mas não está adequado para aquela festa. É uma festa de gala e nós estamos numa roupa de praia, né? Assim, ó, você vai ter que ir para um local, seja de praia, que hoje é outro nível. Nós estamos numa coisa mais... Então, nós somos convidados a ir buscar um local
de praia, porque naquele momento não dá para a gente ficar. Então é assim que funciona, né? Mais ou menos um exemplo assim, né, de como a gente poderia compreender. Então, uma pergunta a se fazer, uma reflexão a se fazer. Será que meu aprendizado, eu estou dando conta que esteja compatível com a evolução do planeta que nós estamos, que é o nosso planeta Terra, que nos abriga hoje enquanto espírito? Porque se eu quiser voltar para cá, será que eu tenho condições? Ou ele vai estar numa condição melhor do que a condição que eu me encontro e eu não vou poder voltar? Mas Kardec continua com a pergunta 1012, que trata desse item paraíso, inferno, purgatório e paraíso perdido, perguntando: então, de acordo com isso, o inferno e o paraíso não existiriam como os homens os representam? Porque já que os espíritos dizem que não existe um local circunscrito, né? Porque cada um traz em si o princípio de sua própria felicidade ou infelicidade, e como os espíritos estão em toda parte, não existe um lugar determinado, fechado, que se destina para aqueles que estão em sofrimento e para aqueles que estão em alegria, em estágio de felicidade. Não tem esse lugar. E quando nós estamos encarnados, o que define é o grau evolutivo do mundo em que a gente habita. Então, se eu tenho condições de estar num planeta de expiações e provas, eu estarei nele. Se não, se a minha condição é ainda para estar num planeta primitivo, eu não vou estar no planeta de expiação e provas. Eu vou ter que ficar no primitivo até que a minha condição de espírito se enquadre na de expiações e provas. Então, em função dessa resposta de que não há esse lugar específico, Kardec pergunta: então, de acordo com isso, o inferno, o inferno, ou o paraíso, ou o céu, não existiriam como os homens representam? Resposta dos espíritos: não são mais do que figuras. Os espíritos felizes e infelizes estão por toda parte. Entretanto, como já o dissemos também, porque isso lá atrás, em outras perguntas, nas outras partes do livro já foi respondido de outra forma, os espíritos da mesma ordem se reúnem por simpatia, mas podem reunir-se onde quiserem, quando perfeitos. Vamos prestar atenção nisso aí. Comentário de Kardec: a localização absoluta dos lugares de penas e de recompensas só existe na imaginação dos homens. Provém da sua tendência de materializar e circunscrever as coisas cuja natureza infinita não podem compreender. Então, aquilo que a gente não compreende, a gente reduz a nossa capacidade de entendimento. Então, já que eu não posso compreender o que é isso, eu digo, então deve ser alguma coisa assim. E aí eu trago para dentro do meu entendimento limitado. Esse é o comentário de Kardec. Mas vamos voltar de novo à pergunta e à resposta. Então, de acordo com isso que foi respondido na pergunta 1011, não existe o inferno embaixo, porque a gente sempre fala como se o inferno fosse para baixo, como se fosse uma coisa ruim, para baixo, né? Ou tivesse uma localização, e o céu ou o paraíso lá em cima, né? Que a gente olha para o céu, né? Não existe como os homens imaginam isso, de que o céu, o inferno, não são mais do que figura. Espírito feliz ou infeliz, eles estão em toda parte da criação, inclusive encarnados também, porque no nosso planeta, na condição que temos, existem aqueles que são infelizes, existem aqueles que têm já um certo
grau de felicidade. Ainda não é desse mundo a felicidade absoluta, mas um certo grau sim. Estão em toda parte. Os espíritos da mesma ordem se reúnem por simpatia, ou seja, por vibrações. Aqueles que estão numa condição de felicidade, de bem-estar, fruto das escolhas e do seu aprendizado, por afinidade, por simpatia, se juntam, bem como aqueles que estão ainda em situação de sofrimento, de dor, tendem também a se juntarem. Mas não tem um determinado lugar onde é dito você vai para lá. Não. Essas pessoas acabam por afinidade se agrupando, mas não porque são destinadas, porque são mandadas para esse ou aquele lugar. Porque quem vai nos levar a esse local, ou de felicidade ou de sofrimento, ou a estar com pessoas que estão num determinado nível de felicidade ou de sofrimento, é o nosso interno. E não um tribunal. E não um julgamento. Não vai ser determinado por ninguém. Então, vocês fizeram isso, isso e isso, não foram bons, vai pro inferno. Ou então vai todo mundo pro umbral. Vocês que foram legais, fizeram tudo direitinho, vocês vão ficar aqui no céu, então vocês vão para o nosso lar ou para outra cidade. Não. É o que nós sentimos, como nos sentimos é que vai nos direcionar. Ou seja, quem é o juiz somos nós mesmos. É a nossa condição interna. É a nossa avaliação enquanto ser espiritual, que vai fazer com que todas as escolhas que fizemos e o resultado delas vai fazer com que nós nos sintamos de determinada forma. Essa forma é que define para onde nós estaremos indo. Ou seja, para junto de quem nós vamos estar. Quem serão aqueles que serão simpáticos ao nosso estado? Ou seja, estarão em simpatia, em sintonia, porque nós vamos nos reunir por afinidade, por vibração. Então, isso de novo nos chama a atenção. Se eu desencarnasse aqui agora, não vou dizer agora não, conversando com vocês ficaria chato, né? Mas depois, quando acabasse aqui, onde será que as minhas escolhas, onde será que o que eu fiz desse aprendizado agora iria me levar? Eu iria para junto de quem? Quais seriam as companhias que essa condição minha me faria buscar? Que não é castigo, não é pena, não é julgamento, não é sentença. Nós somos atraídos tanto para aquilo que é bom, ou que nos fará feliz, nos deixará bem, quanto aquilo que nos trará sofrimento. Porque é aqui, na consciência, onde está escrito a lei de Deus, é que eu vou fazer o meu próprio julgamento. Então, se é assim, eu já posso começar a pensar nisso para avaliar. E se eu achar que alguma coisa não está indo bem, eu ainda ter tempo. Porque a qualquer momento nós podemos rever, porque nós somos espíritos imortais. Então, o tempo de vida
é do personagem, mas do espírito não. E quem vai morrer é o personagem. A individualidade, o espírito vai continuar. Então, se vai continuar, a qualquer tempo, dá tempo. Para que a gente possa pensar sobre isso. E fechando, e os espíritos fecham a pergunta, a resposta que eles dão dizendo: quando nós estamos numa condição já de perfeição, ou seja, de consciência plena, de consciência ampliada, perfeitos, né? Dentro da perfeição, cabível ao espírito, que não é uma perfeição, porque senão a gente se tornaria perfeito, como só o Criador é perfeito, mas a perfeição que é cabível ao espírito, aí sim nós podemos escolher, não vai ser mais por sintonia. Eu posso escolher aonde eu quero estar e com quem eu quero estar. Mas na condição que a gente ainda, quando não chegamos nessa condição, não adianta eu querer estar com Chico, com Teresa de Calcutá, né? Com Irmã Dulce, se eu não tenho condições para isso, vai ficar no querer. Eu vou para onde a minha vibração, a minha sintonia vai me levar. Agora, quando a gente já atinge esse grau de consciência, de perfeição, aí sim, eu digo, eu quero estar aqui ou estar aqui, eu quero estar com esses ou com esses, aí é permitido. Porque essa afinidade, essa simpatia, nós já conquistamos. E o comentário de Kardec, ele finaliza dizendo que, então, essa localização absoluta fica em tal galáxia, em tal ponto do mundo espiritual, em tal lugar na dimensão espiritual, essa localização absoluta de um lugar de sofrimento ou de um lugar de recompensa, isso só existe na nossa imaginação. Isso é, como nós não conseguimos ainda entender, nós achamos que vai ter esse lugar circunscrito, demarcado, geograficamente localizado em onde que nós vamos estar. Quando esse local, essa geografia, ela é de sintonia, ela é de condição que o espírito alcançou por suas experiências, pelo seu aprendizado e de como ele deu conta desses aprendizados. Então, essa foi a pergunta 1011 e 1012. Na semana que vem, continuando ainda nesse item 9 que fala de paraíso e inferno, purgatório e paraíso perdido, Kardec vai falar sobre purgatório. Vai perguntar. Então, já dentro disso aí, já que não tem esse lugar circunscrito de felicidade, ou de infelicidade, ou de penalidade, já que não existe céu, já que não existe inferno, como lugar circunscrito, a gente entende o que como purgatório? Isso aí a gente só vai ver na semana que vem. Né? Então, aproveita, né, para dar uma lidinha antes da semana que vem, para quando a gente chegar aqui na semana que vem, vocês já estarem mais ou menos, né, com algumas reflexões sobre o que Kardec perguntou e sobre o que os espíritos responderam. Né? Aproveitem para convidar outras pessoas, se inscreve aí no canal, toca no sininho, tá? Para quando a gente postar novos estudos, vocês serem avisados. E semana que vem, nós continuamos com o nosso estudo do Livro dos Espíritos, na quarta parte, no capítulo 2, dando prosseguimento ao item 9 com a pergunta 1013. Um beijo no coração do nosso grupo de estudo das obras básicas. O nome de todos vai aparecer aí. E semana que vem
nós nos encontramos aqui novamente. Vamos orar? Querido amigo, amado Senhor, nós te agradecemos mais uma vez pelas energias com que nos envolveste nesses momentos de reflexão da sua mensagem de amor trazida pelos Espíritos a fim de nos auxiliar nesse nosso aprendizado, para que possamos fazer escolhas melhores das que já fizemos até então, a fim de podermos, no retorno, termos a condição de estarmos em locais e junto com pessoas, com espíritos que já encontraram a serenidade, a felicidade. Que o teu amor, querido Senhor, possa sempre encontrar eco em nossos corações. Beijo, até a semana que vem.